noite, meus amigos. Sempre uma satisfação. Temos mais uma oportunidade de refletir, de construir, de estudar um pouquinho sobre algum assunto para compartilhar com os amigos. E um dos aspectos que mais me fascinam na doutrina espírita é que ela nos fala abertamente sobre assuntos antes velados pela sociedade ou por grupos da sociedade, sobre alguns assuntos específicos, né? E dentre esses assuntos, a obsessão é comumente levada para o lado assombroso, para o lado místico, reforçando muitas vezes nas pessoas o medo, né? Fazendo-nos imaginar que um processo obsessivo é sempre na intenção de causar um mal. Ao longo das nossas reflexões de hoje, tentaremos aqui demonstrar que não é sempre assim. Nem todo processo obsessivo está atrelado na intenção de causar um mal. No entanto, a proposta principal dessa noite é falarmos sobre a obsessão de uma maneira mais simples, mais clara, mais objetiva, de fácil entendimento, porque, obviamente, é um assunto complexo do ponto de vista da profundidade que ele alcança. Mas precisamos pensar no nosso dia a dia em relação à obsessão. Então, essa é a proposta. Falarmos de maneira mais simples, mais clara, fácil entendimento, para que no nosso dia a dia a gente possa, então, refletir sobre isso e até atuar positivamente nessa situação, em situações assim. Mas antes de tudo, antes de entrarmos propriamente no assunto obsessão, precisamos relembrar algumas situações e condições para entendermos o porquê existem esses processos obsessivos. E assim, o primeiro ponto que a gente precisa relembrar, então, é sobre o nível evolutivo dos habitantes do planeta. Estamos num processo evolutivo, certo? Ainda no limiar, nos primeiros instantes de um caminho rumo a um mundo de regeneração. Muito bem. Se ainda estamos nos primeiros passinhos desse caminho, podemos então entender que estamos mais em provas e expiações do que propriamente no mundo de regeneração. E qual é a condição dos habitantes de um mundo de provas e expiações? Inferioridade moral. Essa é a condição dos habitantes da Terra nesse momento de provas e expiações. No Evangelho segundo o Espiritismo, no último encontro que tivemos aqui palestrando, quando falamos sobre brandos e pacíficos, capítulo 9 do Evangelho, lá no item 8, quando trata sobre a obediência e resignação, o Espírito Lázaro vai nos dizer que em cada época, assim, com o cunho, cada época ela é marcada com o cunho da virtude ou do vício que tem de salvar ou perder a população. Em virtude, e a virtude da nossa geração, segundo o Espírito do Lázaro, a virtude seria a atividade intelectual. Porém, o vício é a indiferença moral, segundo Lázaro. Isso foi trazido por Lázaro, então, nesse capítulo 9, item 8 do Evangelho, Paris, 1863. Então, a virtude é a atividade intelectual, mas o vício é a indiferença moral. Isso já denota a nossa condição moral. Para corroborar com essa fala de Lázaro,
encontramos na Gênese, também a obra básica da doutrina espírita, lá no capítulo 14, item 45, Kardec vai nos dizer o seguinte, que pululam em torno da Terra os maus espíritos em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. A obsessão, olha a observação de Kardec, a obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Veja quanta informação num único trecho pequenininho que nós encontramos no item 45 do capítulo 14 da Gênese. Então aparecem, ele diz ali, aparecem em grande quantidade, né? Pululam em torno da Terra maus espíritos em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Ou seja, a consequência de ainda estarmos numa situação de inferioridade moral é o aparecimento em abundância de espíritos maus em torno de nós. E a ação desses espíritos sobre a humanidade fazem parte dos flagelos que colocam a própria humanidade em situações de sofrimento. Daí pensarmos, então, em processos obsessivos é uma decorrência lógica dessas condições humanas em que estamos. A obsessão, como nos diz o texto, né, é um dos efeitos dessas ações. E quais são os outros efeitos citados no texto? As enfermidades e as tribulações. Ele fala todas as tribulações da vida. Daí atravessarmos estados depressivos, estados de ansiedade, questões como suicídio, entre tantas outras tribulações e sofrimentos que enfrentamos, podem ser motivadas pelas obsessões. E notem que eu disse motivadas e não causadas. Há diferença. E ao longo das nossas reflexões de hoje, nós vamos entender que as influências que sofremos vão estimular, vão motivar, vão fazer desabrochar algo que já estava em nós, mesmo que em estado latente, ali, adormecido, e que, em algum momento, um espírito captou e estimulou e fez desabrochar. Portanto, isso tudo acontece graças ao quê? Graças à nossa inferioridade moral. E como que a gente deve, então, encarar tudo isso? O próprio texto diz. Aceitar como prova ou expiação. Como já temos estudado na doutrina espírita, aceitar como prova ou expiação vai fazer com que a gente se coloque em ação para solucionar situações como essa. Então, se me é dado uma prova, uma provação, eu preciso, no mínimo, ter o desejo de vencer essa prova. Portanto, a obsessão é comum no mundo de provas e obsessões e expiações. Ainda para confirmar essa questão da inferioridade moral, no Livro dos Espíritos, lá na parte 2ª, capítulo 1, quando Kardec vai estabelecer a escala espírita para a gente ter uma ideia dessa evolução que vamos galgar ao longo das nossas existências, ao longo da nossa vida, vamos dizer assim, da questão 101 até a 106, ele vai tratar, então, dos espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos.
E ele vai trazer ali várias características. Mas o que nos importa neste momento para nossa reflexão é a característica geral. E ele vai nos dizer que a característica geral dos espíritos imperfeitos é a predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Portanto, é uma coisa que leva a outra. Estamos nesse círculo ilógico caminhando para sair dele. E um dos passos importantes para sairmos desse círculo é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Refletirmos sobre esse assunto e falarmos sobre o assunto. De maneira simples. E vejam que este foi só o primeiro ponto para pensarmos e termos em mente antes de entrarmos propriamente no assunto da obsessão. O segundo ponto que precisamos ter em mente, também para abrirmos essa informação, é a comunicabilidade dos espíritos. Ora, para que esses espíritos nos influenciem, eles precisam se comunicar conosco. Não é? Assim, entrando na questão da comunicabilidade dos espíritos, precisamos falar um pouquinho que seja sobre mediunidade. Em outra oportunidade que tivemos aqui também, falamos sobre todos nós sermos médiuns, pois trata-se de uma faculdade orgânica, não é? Inerente a todos nós. Então, alguns de nós temos a mediunidade que dizemos ser mais ostensiva, né? Usamos esse termo para nos referir àqueles que com frequência ouvem, veem, né? Tem essa situação em relação aos nossos irmãos desencarnados. Mas a grande maioria de nós não estamos nessa condição, pelo menos nessa existência. Então, desde os povos mais antigos, a mediunidade foi sempre a forma de comunicabilidade com o plano espiritual. Nos povos mais antigos eram os contatos com o que acreditavam ser as divindades, os deuses, né? Já se comunicavam. Portanto, sempre tivemos influências espirituais, desde o começo da nossa história. Em novembro passado, a nossa querida irmã Vera Leite esteve aqui, lá de Cianorte, falando sobre as influências espirituais no lar. Não sei se vocês se recordam. E na ocasião, citou a questão 459 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Pergunta direta. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta também é impressionante. Muito mais do que imaginamos. Eles influenciam muito mais do que a gente imagina. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. É para pensar. É para pensar, porque muitas das nossas ações no dia a dia, dos nossos pensamentos, é difícil até de discernir se quem está pensando sou eu mesmo ou eu estou sendo influenciado naquele momento, dependendo da situação. Mas eu quero, nesse momento, chamar a atenção da importância do estudo. Porque se a gente lê essa questão 459 e não nos aprofundamos no estudo, dada a nossa inferioridade moral e, obviamente, a falta de conhecimento, podemos facilmente pensar nessas influências somente para o lado negativo. E aí surge o lado assombroso, o lado místico, enfim. Aí, se a gente não se aprofunda, podemos dar
asas à imaginação de uma maneira negativa. Somente sobre influências ruins. Mas na própria palestra da amiga Vera, vimos também que temos as boas influências. Ou será que o nosso anjo de guarda nos recomenda algo ruim? Não. Temos as influências boas. Daí a necessidade de estarmos estudando. De modo geral, quando falamos ou usamos o termo obsessão, nos referimos a influências negativas, pois a obsessão é um dos tipos de influência negativa. Lá no livro dos médiuns, nós vamos entender que a palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico pelo qual se designa essa espécie de fenômenos que vivenciamos. Nós vamos encontrar essa informação na segunda parte do capítulo 23 da segunda parte do livro dos médiuns, onde vai tratar, é um capítulo inteirinho falando só sobre obsessão. E nós vamos então, a partir desse momento, relacionar aqui alguns tipos dessas influências negativas que vão nos dar pensamentos sobre o nosso dia a dia, dando uma ligeira explicação sobre elas e depois entrarmos em mais algumas informações específicas, mais informações pertinentes. Em uma das palestras do Jorge Lahar, de tantas que ele fala sobre diversos assuntos, mas falando especificamente das influências negativas, ele comenta sobre um tipo de influência que dá-se o nome de assédio. O Lahar comenta, explica que o assédio é uma ocorrência isolada, é algo oportuno que aconteceu, que é o que acontece. Alguma situação que proporcionou que aquele assédio acontecesse. Para darmos um exemplo bem chulo, com perdão da palavra, aquela velha história de uma mulher passando na frente de uma obra e o pedreiro lança o seu assédio, foi algo oportuno. Aconteceu naquele momento. Houve uma oportunidade, e lógico, o livre-arbítrio do pedreiro poderia não ter acontecido, mas houve o assédio, então foi algo oportuno, aconteceu, ela estava passando. Assim, em relação à obsessão ou à comunicabilidade do plano espiritual conosco, pode acontecer o assédio em situações assim. Em algum momento, em algum lugar em que estivermos e nos sintonizarmos com algum irmão numa condição em que ele quer fazer um contato, seja para o bem ou seja para o mal, seja muitas vezes até para pedir ajuda, e se sintonizou conosco, vai acontecer o assédio. Pode ser algo que não se repita, não com aquele irmão. Um segundo tipo de influência negativa que vamos encontrar no livro dos médiuns chama-se obsessão simples. Aí já não é mais uma ocorrência isolada, é algo sistemático, né? O obsessor já encontrou uma forma de, como diz o Lahar, se agasalhar em nós e de nos fazer pensar junto com ele. É uma ação pertinaz, né? Insistente, de alguém sobre um outro alguém. E nessas palestras também do Lahar, ele cita que no caso da obsessão simples, existem, aí já pensando aqui, já que somos todos médiuns, mas especialmente numa questão de uma mediunidade um pouco mais ostensiva, ele cita 8 sentimentos ou sintomas para a gente refletir, que são indícios de que uma pessoa pode estar nessa condição de uma obsessão simples. Pode estar.
num processo, né, de obsessão simples. Ele cita angústia, depressão, amargor com a vida, doença, sono perturbado, medo, irritação e preguiça. Mas é claro, situações persistentes nisso, não temporárias, situações persistentes, que persistem. Então, podem ser indícios de que a pessoa esteja sofrendo um processo de obsessão. Ele cita também que uma característica para a gente se observar, ou até observarmos irmãos nossos, na família, no círculo de amizades. A pessoa, uma característica que ele cita desse caso, é que a pessoa se percebe que não está bem. E muitas vezes pede ajuda. Eu não estou bem e eu preciso de ajuda. Se olharmos para os sintomas que ele cita aqui, angústia, depressão, amargor com a vida, doenças, sono perturbado, medo, irritação, preguiça, muitas vezes a pessoa percebe-se assim e precisa e admite que precisa de ajuda. Depois da obsessão simples, nós também vamos encontrar no livro dos médiuns um outro tipo que se chama subjugação. Aqui já é um pouco mais pesado. Porque na subjugação, ela é uma constrição, uma pressão, um estreitamento, vamos dizer assim, que paralisa a vontade daquele que está sofrendo. E aí o espírito o faz agir contra o seu mal-grado, contra a sua vontade. Essa pessoa, então, ela fica sob um verdadeiro jugo. Nessa subjugação, a pessoa desiste. Ainda citando Elarrat, ele comenta que nesses casos, a pessoa percebe-se que não está bem. Eu não estou bem, mas não adianta querer me ajudar. A pessoa meio que desiste. Eu não estou bem, mas não adianta querer me ajudar, não. Eu já não tenho mais jeito mesmo. Há uma desistência. Podemos imaginar ou pensar casos assim, como em casos de drogadição, de loucura. Me deixa. Eu já não adianta querer me ajudar. A pessoa já vai desistindo. Um outro ponto interessante para pensarmos, uma outra forma de influência, se chama fascinação. E essa é interessante. E consequências muito graves, aliás. Porque a fascinação ela é uma ilusão produzida pela ação direta de um espírito sobre o pensamento do médium. Que, de certa maneira, isso está no livro dos médiuns, de certa maneira, ele paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado, ele não acredita que o estejam enganando. Não acredita que estão enganando ele. Eu estou certo, o resto do universo está errado. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega que o impedem de ver a mentira e de compreender o absurdo daquilo que ele fala ou escreve, se for um médium com a questão da psicografia. Ainda quando o absurdo salte aos olhos de todo mundo, está todo mundo vendo que ele está produzindo algo absurdo, mas ele não reconhece isso. A ilusão pode chegar ao ponto do obsediado achar sublime a linguagem mais ridícula. E aí, nesse caso, eu estou bem, eu não preciso de ajuda. É uma ilusão
do pensamento. Podemos citar um irmão que esteve aqui em contato conosco numa ocasião de palestrante de fora e que comentou que o mentor espiritual dele era mais elevado do que Jesus. Vejam a importância do estudo, porque se a gente estuda e entende que Jesus é o nosso governador, que criatura extraordinária seria essa de estar aqui no mundo de provas e expiações com um mentor espiritual mais elevado que Jesus. A fascinação, por isso, é muito perigosa. E aí, encontramos também um comentário de Emmanuel na obra Estude e Viva, dizendo de mais um tipo de influência, que, segundo, na opinião de Emmanuel, é a mais perniciosa de todas, diz ele, pois gera em nós uma oscilação entre bem-estar e mal-estar. Ou seja, e daí a pessoa não se aprofunda, não estuda. Por quê? Eu estou mal, daqui a pouco eu estou bem, eu estou mal, daqui a pouco eu estou bem. Então eu estou mal, aí eu venho aqui e tal, mas aí eu estou bem, eu não me aprofundo no estudo, eu tenho mediunidade, eu estou tendo um processo obsessivo, estou tendo comunicabilidade com os espíritos. Mas uma hora eu estou mal, daqui a pouco eu já estou bem de novo. E essa oscilação, segundo Emmanuel, faz com que a pessoa se move de maneira equivocada. Ela perturba a vida de todos ao redor dela. Por isso, ele considera sendo mais danosa esse tipo de influência. Então, pessoal, podemos, assim, diante de tudo que vimos até aqui, entender que entre os obstáculos que apresenta a prática do espiritismo, a obsessão deve ser colocada na primeira linha, devido a esse domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. Mas vimos também, ainda de acordo com o livro dos médiuns, que a obsessão ela é sempre praticada por um espírito inferior. Os bons espíritos, nenhum constrangimento vão infligir em nós. Eles nos aconselham, combatem essas influências dos maus espíritos. E quando nós não damos ouvidos aos bons espíritos, o que eles fazem? Eles se retiram. Os maus espíritos, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. E aí, voltando lá no capítulo 14 da Gênese, item 45, encontramos uma definição interessante sobre obsessão, quando vai nos dizer que chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Uma ação persistente. Isso faz com que a gente pense, porque normalmente, pelo que nós estamos lendo aqui, entendendo aqui, é que as ações são muito parecidas. Então, se há uma persistência de um tipo de pensamento em nós, de sugestões sobre determinada coisa, e isso com persistência, todo dia eu estou pensando nisso, e é algo que, se você leva para o crivo da razão, você já fica em dúvida se está certo, se está errado, te dá um indício. Mas é importante se esclareça que mesmo o melhor médium se acha exposto a isso, sobretudo no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária. Do mesmo modo que, entre nós,
os mais honestos podem ser enganados, né, por velhacos. Essa informação nós também encontramos lá no Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 238. Então vejam que aqui nós retornamos a refletir sobre a importância do esclarecimento, do estudo e outras condutas que podem nos ajudar nesses processos obsessivos. E aí, também nesse capítulo 23, lá do Livro dos Médiuns, entrando no assunto sobre causas da obsessão, ele vai confirmar que a obsessão, como dissemos, é um dos maiores obstáculos da mediunidade, né? E também um dos mais frequentes. Por isso mesmo, não serão demais todos os esforços que se empreguem para combatê-la, porquanto, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, é um obstáculo absoluto à bondade e à veracidade das comunicações. Está lá no Livro dos Médiuns. A obsessão, de qualquer grau, sendo sempre efeito de um constrangimento, e este não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, segue-se que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita, lógico, e nenhuma confiança merece. Mas, se nessas comunicações alguma coisa de bom se encontrar, guarda-se essa informação boa e descarta o restante. Descarta tudo aquilo que simplesmente for duvidoso. Com esse trecho aqui de O Livro dos Médiuns, a gente entende não só a importância do estudo, mas de estarmos atentos a essas situações, conosco mesmo e com nossos colegas, nossos familiares. Se é uma faculdade orgânica que todos nós temos, estamos sujeitos. E aí, no item 243, também no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, ele vai nos trazer uma relação de algumas características que também permitem a gente reconhecer a obsessão. A primeira delas, ele diz, na verdade já vai ser uma repetição do que já falamos, é a persistência de um espírito em se comunicar, bom ou mau grado, pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc., opondo-se a que outros espíritos o façam. Vejam, nós falamos até sobre isso anteriormente. Então, tem uma ação persistente de um espírito sobre alguém. Quando ele cita aqui escrita, audição, né, alguém que está falando o tempo todo, ou a tipologia. A tipologia são as pancadas em coisas, objetos, na casa, aonde estivermos. Escutamos esses barulhos, muita gente fala isso. No meio espírita a gente escuta as pessoas relatarem. E então é importante estarmos atentos a isso, porque como já estamos estudando, por vezes podemos ouvir isso de alguém falar. Lá em casa faz uns barulhos estranhos. Lógico, investiga-se para ver se não é questão estrutural mesmo. Levar o crivo da razão. Mas não encontrou uma explicação lógica, do ponto de vista material, podemos entrar aqui na questão da tipologia. A segunda característica citada no Livro dos Médiuns é a ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Aqui já podemos ler como um processo de fascinação. Né? Ele, apesar de ser uma pessoa muito inteligente, mas se está fascinada
não consegue fazer esse discernimento do que é falso, do que é verdadeiro, nessas comunicações que recebe. A terceira característica, crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Aí eu volto no exemplo do amigo fascinado, que deu o exemplo do mentor espiritual ser Jesus. Mas pode acontecer. Maria conversou comigo aqui. Jesus conversou comigo aqui. Mas está pedindo para você fazer uma coisa absurda. Mas ele falou que é Jesus. E eles vão citar nomes respeitáveis. Vão falar que é Bezerra de Menezes, vão falar que é Emmanuel, vão falar que até o Chico Xavier, que já desencarnou. Mas se está te dando um conselho duvidoso, por isso mesmo você já começa a discernir. Daí a importância de estarmos nos esclarecendo. A quarta característica é a confiança desse médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por ele se comunicam. Aqui precisamos ter o cuidado com a vaidade, pois ela poderá levar a uma situação muito difícil, se não houver a devida humildade e, obviamente, a vigilância. Não é? Porque esses espíritos, ao se comunicarem, se a intenção é, primeiro, estimular a vaidade do médium, para depois propor algo absurdo. Quinta característica, disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Então, digamos que eu sou médium, com essa ostensividade, estou recebendo comunicações, mas aqui no Centro Espírita, eu tenho a Kátia, que serve, que atende os princípios doutrinários, é estudiosa, e que mas se ela vai criticar, então, essas comunicações, eu vou me afastar da Kátia. A sexta característica, tomar a mal a crítica das comunicações que recebem, também vem ao encontro dessa situação. Então eu me afasto, porque são pessoas que já sabem o que está acontecendo e se que vão criticar, então eu vou me afastar. A sétima, necessidade incessante e inoportuna de escrever. Aquilo para os casos dos médiuns que possuem a questão da psicografia, né? A todo instante, aquele espírito está se comunicando e estimulando o médium a escrever, aonde ele estiver. A oitava característica, constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou falar a seu malgrado. Veja o tamanho da perturbação que pode acontecer aqui nesse caso. Forçando-o a agir ou falar. A nona característica, rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou o objeto. Vejam, aqui podemos incluir, então, esses desajustes nas relações sociais do médium, relações com a família, com as coisas, enfim, há uma desordem, sempre em torno dessa pessoa. Então, as causas da obsessão, elas variam de acordo com o caráter do espírito. É, às vezes, uma vingança que toma esse indivíduo, de quem guarda queixas da sua vida presente ou do tempo de outra existência. Muitas vezes também não há mais do que o desejo de fazer mal. O espírito que sofre entende de fazer mal que os outros sofrem também. E eu estou sofrendo, vou fazer os outros sofrer. Ele encontra uma espécie de prazer em atormentar, em vexar. E se nos tornamos impacientes, isso dá mais prazer ainda para ele.
Porque o objetivo dele é fazer com que a gente se desequilibre. Se a gente se irrita e a gente se mostra despeitado, o perseguido faz exatamente o que quer o seu perseguidor. Esses espíritos agem, não raro, por ódio e inveja do bem. Daí lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Há espíritos obsessores sem maldade. Item 246 do capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa denotam mesmo de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Para esse efeito, procuram médiuns bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que eles fascinam, a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. Então, são mais situações que a gente vê aqui para a gente refletir e aprendermos. Como dissemos em outro momento, nem toda obsessão é com a intenção de causar um mal. De qualquer modo, mesmo que a intenção não seja de causar um mal, o efeito é nocivo. E como que a gente obtém ajuda? Vamos falar da ajuda. Os meios de se combater, aí nós vamos entrar no item 249, também do capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela se reveste. Não existe realmente perigo para o médium que se ache bem convencido de que está a haver-se com um espírito mentiroso, como sucede na obsessão simples. Esta não passa, então, para ele, de fato desagradável. Mas eu percebo por quê? Porque eu estou estudando, eu estou me esclarecendo. Eu não estou isento de sofrer. Porém, a obsessão de ser assediado, de ser abordado. Mas eu estou preparado. Mas, precisamente porque ele é desagradável, constitui uma razão demais para que o espírito se encarnice em vexá-lo. Duas coisas essenciais se tem que fazer neste caso. Aí vem a dica. Provar ao espírito que não está iludido por ele e que lhe é impossível enganar. Depois, aí vem uma sugestão. Cansar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente que ele. Desde que se convença de que está a perder tempo, ele vai se retirar, como fazem os importunos a quem não se dá ouvidos. Quando alguém está te importunando e você não dá ouvido, em algum momento isso para. Seja encarnado ou desencarnado. Isto, porém, nem sempre basta e pode levar muito tempo, obviamente. Porquanto espíritos, existem aqueles que são tenazes, persistentes, para os quais meses e anos nada são. Além disso, portanto, deve o médium dirigir um apelo fervoroso ao seu anjo bom, assim como aos bons espíritos que lhes são simpáticos, pedindo-lhes que lhes deem assistência. Quanto ao espírito obsessor, por mal que seja, deve tratá-lo com severidade, seriedade, mas com benevolência, e vencê-lo pelos bons processos, orando por ele. E isso é importante a gente não esquecer. É um irmão nosso que está sofrendo. Mesmo que ele esteja com a intenção de nos causar um mal. É um irmão que sofre. Precisamos orar por ele, pedir ajuda por ele. E como nós vamos atrair, então, para perto de nós os bons espíritos? Só existe uma maneira, nos afastando do mal, dos maus. Mas como isso, né? Precisamos fazer esse movimento na direção dos bons espíritos, e é importante e oportuno fazermos isso imediatamente. O obsessor, como eu disse antes, ele não planta ideia na cabeça de ninguém, ele apenas rega as ideias que já existiam ali.
Então precisamos o quê? Oxigenar os nossos pensamentos, né? Aí vem as dicas. Culto do Evangelho no lar, participar dos estudos, participar das palestras, orar todos os dias. E para aqueles que falam assim, mas eu não tenho tempo, a minha vida é uma correria. Você toma banho? Toma, ora durante o banho. Vai fazer a barba? Né? Vai se maquiar? Pentear o cabelo? Faz uma oração naquele momento. E lembrar de orar também pelo obsessor. Então, pessoal, cumpre dizer que sobre esse assunto, obsessão, temos na literatura espírita várias obras abordando esse tema, com um aprofundamento enorme, né? Vocês viram que eu citei aqui 4 obras básicas. Eu falei do Livro dos Médiuns, eu falei do Livro dos Espíritos, eu falei da Gênesis, eu falei do Evangelho segundo o Espiritismo. E no Céu e Inferno nós vamos ter relatos de situações, além das várias obras complementares. Portanto, o que fizemos aqui foi uma pequena introdução, uma pequena reflexão, para que, como dissemos no início, possamos buscar mais informações sobre isso sem medo, sem preconceito e sem superstições. Quanto mais esclarecimentos tivermos do assunto, melhor será.